Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e nesse momento tenso, momento de ansiedade que estamos vivenciando, o futuro do auxílio emergencial, os novos valores, mas não está só isso em cartaz. Nesse momento, quero deixar bem claro que rola também troca de favores, interesses, projetos, poderes. Você sabia que está nesse momento, além da campanha presidencial, reeleição do presidente, também tem reeleição aí dos presidentes da Câmara, também do Senado. Está tendo também várias discussões internas por troca de poderes. E tudo isso pode influir vários apoios. Um apoio para alterar valores de 600 para 300, para 250, talvez 400 reais. É aquela coisa, toma lá e me dá cá. Toma lá e me dá cá. Você vai entender o que é que está acontecendo nesse cenário. Estamos vivendo uma história, muita discussão, é por isso que o título está aí. Brasília está pegando fogo na política. É troca de apoios? O que é que está acontecendo? O que pode acontecer? É o futuro do auxílio emergencial, sim. Vai ser prorrogado até dezembro, já sabemos. E os valores? E os valores? Entenda o cenário político para você compreender o que é que está acontecendo nesse momento em todo o país. Simbora com os detalhes. Alô, meus amores, um grande abraço, eu sou Alex Silva, comunicador há mais de 20 anos, trazendo sempre a melhor informação, deixando você a par de tudo que está acontecendo e do que irá acontecer. No início desse vídeo eu já peço a sua gentileza, a sua compreensão de dar esse joinha, dar esse like. É importante você fazer isso agora, tá? Porque a gente se envolve com o assunto, termina esquecendo, e essa é a verdade. Combinado? Faz isso agora, tá? Já dei esse outro lado aqui, ó, é para você que está visitando a gente pela primeira vez. Tá vendo aqui o nome inscrever-se, destacado em vermelho? Então, clica nele, assim que você fizer isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, ao canal Campeão. Olha, gente, saiu o comunicado oficial da prorrogação do auxílio emergencial. Falei em vídeos anteriores, inclusive você ouviu a fala no vídeo anterior a esse, sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro no Nordeste, especialmente no estado do Rio Grande do Norte. Falou da prorrogação, que vai ser prorrogada até dezembro, muita gente aplaudiu, porém não definiu o valor. Fala-se em 300, fala-se em manter 600 reais só no mês de setembro, outros querem 250. Bem, é o seguinte, líder afirmou que o governo vai prorrogar o auxílio emergencial dos 600 reais. Tá? Pelo menos talvez no mês de setembro, mas as outras não. O Fernando Bezerra Coelho, ele disse que o anúncio será feito na próxima terça-feira, dia 25 de agosto. Ele falou, poderá ser 600, mas a gente está acompanhando e pode ter uma redução bem drástica. Poderá ficar em 300 já agora no mês de setembro. O governo do presidente Bolsonaro está preparando uma grande cerimônia na próxima terça-feira para fazer o tão esperado anúncio de medidas de recuperação da economia do país, incluindo a prorrogação do auxílio emergencial, disse a Reuters, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho. Segundo Bezerra, é certo que o auxílio emergencial vai ser prorrogado até dezembro, assim como o presidente Bolsonaro já falou na sexta-feira, dia 21 de agosto, em visita ao Rio Grande do Norte, já que o presidente está inaugurando várias obras e, lógico, em campanha para sua reeleição. Mas ainda não foi definido sobre o formato ou o valor desse auxílio emergencial. Ainda assim, o senador completa a intenção do presidente ter a questão definida até segunda-feira, justamente para terça-feira vai ter essa grande solenidade no Palácio do Planalto e vai ser feito o anúncio do programa Pro Brasil e também o anúncio da nova agenda do governo federal do ponto de vista da recuperação da economia, falou aí em entrevista a Reuters. Ele disse o seguinte, acredito, portanto, que nessa solenidade de anúncio do Pro Brasil, o presidente Bolsonaro deve também anunciar a definição sobre o valor do auxílio emergencial. É certo que o auxílio será prorrogado? É certo, vai ser até dezembro, tá? O senador Bezerra citou as possibilidades em estudo, se a prorrogação ocorrerá por meio de decreto ou por medida provisória e qual valor, mas garante uma extensão de R$ 600 reais está descartada para os demais meses. Porém, em setembro ele não confirmou, mas disse, outubro, novembro, dezembro não será 600, possivelmente um valor bem mais em conta, meio termo, 300. Setembro vai ser 300? Não.
poderá ser 600. Isso é uma coisa boa, pelo menos 600 manter aí no mês de setembro, tá? Ele completou também dizendo, se você vai ter uma parcela de R$200, que seria por decreto, e mais duas de 250 ou 300, ou se você vai ter 4 parcelas de 250, ou se você vai ter 4 parcelas de R$300, isso são contas que estão sendo feitas pelo Ministério da Economia. Quem está na frente de tudo isso é o ministro Paulo Guedes, e aí ele, depois de fazer todos esses cálculos para não passar o teto, né, o teto de gastos, ele vai recomendar o valor definido através, e vai passar essa informação para o presidente Bolsonaro para ver qual será a melhor forma para definir e divulgar já na terça-feira. Outra parte do anúncio que será feito na terça-feira responde às preocupações sobre a manutenção do teto de gastos. De acordo com o líder, o senador Márcio Bittar deve apresentar na condição de relator um substitutivo que irá fundir a chamada proposta de emenda à Constituição, a conhecida PEC dos gatilhos, a PEC do Pacto Federativo e mais algumas sugestões do Executivo. Bezerra, o senador, admite que o tema poderá oferecer resistência política, tendo em vista a proximidade da eleição. Olha aí, começando a briga, os favores, as discussões por poderes, quem será o novo presidente, se vão apoiar a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, mas ele disse também que pondera que o gatilho poderá estar casado com um programa denominado Renda Brasil, que é o novo programa, né? Vai rotular, vai tirar o Bolsa Família do antigo governo PT para rotular agora com a marca Bolsonaro. Esse programa de solidariedade social que vai representar um grande avanço em relação ao antigo programa, já estão falando do antigo programa Bolsa Família, né? Deixará de atender 14,8 milhões para atender aproximadamente 40 milhões de pessoas. Inclusive, os deputados estão negociando atrelar veto e reajuste à prorrogação do auxílio emergencial. Mais briga por poderes, mais troca de favores. Você está entendendo aí a discussão política? Está pegando fogo, meu amigo. Não é só pagar 600 ou 300, não. Por trás de tudo isso, nesse cenário político, tem brigas por poderes, por valores, para quem vai tomar conta de que instituição, de que, enfim, são trocas de favores que entra nesse meio aí também uma bancada chamada Centrão, que poderá fazer o peso nessa balança toda, porque tem governo, oposição e também o Centrão. Para onde esse Centrão for, poderá pesar aí o voto e para definir o futuro do que o presidente deseja. Bem, com o futuro do congelamento dos salários da União, estados e municípios agora está nas mãos da Câmara, os parlamentares ganharam maior poder nessa influência nesse momento. A negociação para a manutenção do veto ao reajuste dos servidores públicos até 2021 pelos deputados está atrelada à prorrogação do auxílio emergencial e liberação de recursos do orçamento ainda nesse ano. Esses dois pontos já estavam em negociação antes da derrubada do veto pelos senadores, na última quarta-feira de 19. Com o futuro do congelamento dos salários da União, estados e municípios, agora nas mãos da Câmara, os deputados ganham maior poder de influência. O assunto, inclusive, foi discutido em reunião com parlamentares do chamado Centrão. É aquela coisa, o que a gente pode fazer para ter mais apoios e aí entrar a favor ou contra? Pois é, mais apoios, né? O auxílio emergencial deverá ser prorrogado até dezembro, como já falei, como querem inclusive os congressistas e também o próprio presidente Jair Bolsonaro, porque isso ajuda sim na sua campanha. A percepção de fontes é que os senadores que votaram pela derrubada mandaram um claro recado ao presidente. Não adianta o governo se acertar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e achar que está tudo resolvido. O resultado mostrou a disputa já feroz no Senado pela sucessão de Alcolumbre. Quem vai tomar conta do Senado? O Alcolumbre vai permanecer ou não? Pois é, nesse momento trabalha também para ter condições de se reeleger o próprio presidente Alcolumbre do Senado, e outros também querem tomar a sua vaga, né? Lógico, tem uns aí que fazem oposição. No mapa da votação, dizem as fontes, fica mais clara essa disputa, principalmente entre os senadores desse partido MDB. Inclusive, fontes ressaltam ainda que o resultado mostra ao presidente que ele não sabe a força da sua base no Senado, onde a bancada dos partidos do Centrão é muito mais dividida no apoio ao governo. Ainda o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, disse que o veto seria mantido. Foi para o voto e aí o que foi que aconteceu?
perdeu. O relator do projeto de socorro aos estados e municípios, Alcolumbre, não presidiu a sessão do veto. A sumida do presidente no Senado, inclusive, foi lida como um gesto de posicionamento para a disputa na eleição. Troca de favores, troca de poderes, intenções. Resumo da ópera de tudo isso, o que vai ou o que pode acontecer. É por isso que eu digo aqui, a gente está vivendo história nesse momento, né? Só um simples aumento, por exemplo, na expectativa o auxílio vai para R$300 até dezembro, 250, mantém 600 em setembro. Brasília está pegando fogo, camarada. Brasília está pegando fogo na política. Troca de poderes nesse momento. O que pode acontecer? O presidente poderá decidir tudo isso. Ele vai ser o responsável para divulgar como será o futuro de toda essa novela chamada prorrogação do auxílio, e também ele que está brigando aí pela sua reeleição 2022, e também os presidentes do Senado e da Câmara também querem ser reeleitos, e aí é aquela coisa, apoios e mais apoios, chama fulano, ciclano, chama essa bancada, enfim, Brasília está pegando fogo. O que é que você acha de tudo isso, hein? Essa novela é o cenário político atual do Brasil. Vou deixar com você opinar, dar a tua opinião a respeito disso. E os mais humildes, aqueles que estão precisando, aqueles que estão desempregados, o pai e a mãe que estão nessa ansiedade, nesse momento tenso, delicado de manter 600 e não vão manter mais os R$600, poderá manter 600 só setembro, mas outubro, novembro, dezembro, cairá sim, R$300. Terça-feira a gente vai saber de tudo isso. Terça-feira está previsto para ser divulgado nessa solenidade, dia 25 de agosto. Brasília está pegando fogo, meu amigo. Dá a tua opinião a respeito dessa novela, tá? É importante saber o que é que você acha de tudo isso. Jogo de interesses. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, Alex com X. Se você quiser estar na minha lista de amigos, vai lá. Terei o maior prazer de ter você na minha lista, tá? Compartilhe esse vídeo aí no seu grupo. Você participa de algum grupo de WhatsApp? Então, compartilha lá. Compartilha também no seu Facebook. É importante alcançarmos mais pessoas. Grande abraço. Que Deus dê sabedoria a esses políticos, a esses nossos representantes, para que eles possam tomar a melhor decisão e ajude aos mais necessitados nesse momento. Até a próxima.